Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O juízo final e o fim dos tempos. Terminando o ano eclesiástico, o 24º domingo depois de Pentecostes, a Igreja nos convida a meditar o Evangelho que nos fala, que nos ensina sobre o juízo final. O dia por Deus fixado, o Filho do Homem aparecerá glorioso entre as nuvens do céu, e todas as nações da terra se juntarão em sua presença para serem julgados. Não há dúvidas que a Igreja procura com estes pensamentos, pois nos levar à consciência da nossa responsabilidade, da nossa missão de cristãos. Mas também tem o desejo de nos fazer ver, no julgamento de Cristo, o coroamento da sua vitória e o acabamento da sua obra redentora. Assim devemos encher-nos de confiança e de esperança ao pensar que aquele que nos vai julgar é o mesmo que desceu à terra para nos salvar. Falaremos então, nesta reflexão, nesta meditação, sobre o juízo final e sobre, adentrando para explicar isso, um pouco a questão da crise na igreja. O Santo Evangelho deste último domingo, este 24º domingo depois de Pentecostes, nos apresenta algumas advertências de Nosso Senhor. Nós vamos apresentá-las aqui de modo a considerar esta sua segunda vinda. Devemos ter bem presente, na primeira vinda, vem Nosso Senhor, padeceu, morreu para nos salvar. Esta segunda vinda não vem para padecer, não vem para morrer, mas vem glorioso para julgar. Alguns sinais, algumas coisas devemos ter presente ao considerar esta segunda vinda. O Santo Evangelho nos diz: quando virdes que a abominação da desolação está instalada no lugar santo. Esta é uma consideração importante. Depois, haverá uma grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem haverá. Então, realmente é a grande tribulação. Surgirão falsos cristos e falsos profetas. Depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz e as estrelas cairão do céu. Os poderes do céu serão abalados. Segue. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e majestade. Quando vir tudo isso, estai atentos e sabei que o Filho do Homem está próximo, está às portas. Aqui, estimados, pois, devemos ter bem presente isso para a nossa meditação, para a reflexão que estamos fazendo. Tendo indicado a profecia de Daniel, Nosso Senhor aqui nos admoestou a seus discípulos para que prestem atenção, para que saibamos interpretar, segundo as indicações que ele nos dá, e assim seguir os seus conselhos. Sabemos que São Paulo, quando fala do anticristo, ele dá como sinal o que nós poderíamos chamar do sacrilégio religioso. Fala assim: e se assentará no templo de Deus, fazendo-se Deus. Podemos entender no seguinte sentido: que assumirá a religião para os seus propósitos. O anticristo assumirá a religião para estabelecer, de certo modo, o seu reinado. O santo sacrifício cessará, embora permaneça um simulacro de sacrifício. É o que nós estamos vendo, estimados amigos, estimados irmãos. Falsos papas, falsa doutrina, falsa missa, doutrinas enganadoras. E nós vemos a cátedra santa, a cátedra de São Pedro, pois sendo ocupada por um impostor.
Aqui é importante notarmos isso. Quando São Paulo fala do anticristo, ele dá estes sinais. Sinais que nós agora estamos vendo, que nós estamos presenciando dia após dia, com todas as suas consequências. A grande tribulação se seguirá com falsos cristos, com falsos profetas, e depois aquilo que está muito bem detalhado no livro do Apocalipse, no 6º capítulo, no qual São João ali descreve como serão estes dias, o que acontecerá. Pois vejamos o que nos diz a Sagrada Escritura. Nos diz assim o capítulo 6º do Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o 6º selo, vi que sobreveio um grande terremoto. O sol tornou-se negro como um saco de crina. A lua tornou-se toda vermelha como sangue. As estrelas caíram do céu sobre a terra, como quando a figueira, agitada por um forte vento, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes, os capitães, os ricos, os poderosos, todo servo e homem livre se esconderam nas cavernas e entre os penhascos dos montes. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua cólera, e quem poderá subsistir? Aqui temos, pois, a Sagrada Escritura, o Apocalipse, a narração destes dias, desta grande tribulação. A grande tribulação, as perseguições contra os justos, podemos dizer, são anteriores a essas catástrofes anunciadas, que por sua vez precede imediatamente a vinda de nosso Senhor, ao grande dia chamado da ira de Deus, o grande dia da cólera de Deus, como nos diz a Sagrada Escritura. Se nós olhamos para os profetas, não apenas São João no seu Apocalipse, mas todos eles usam esta simbologia para designar este grande dia. Estes símbolos referentes ao sol, à lua, às estrelas, terremotos, falam das montanhas, cavernas, granizo, inundações. Tudo isso usam os profetas como simbolicamente. O sol enegrecido, aqui nós podemos dizer com os santos, pois significa a doutrina obscurecida pela heresia e pela apostasia. Justamente o que estamos vendo hoje. E de onde vem? Desde Roma, desde as autoridades ou aqueles que se dizem autoridades. Lembremos que isso foi anunciado. A igreja será eclipsada. Nossa Senhora em La Salette anunciou isso. Nossa Senhora, pois, nos advertiu sobre estes acontecimentos. Mas acontece que, passados, pois, vários anos já, desde o Concílio Vaticano II, quase 70 anos, alguns começam a perceber, alguns começam, pois, a pensar, a cogitar de que realmente a igreja está eclipsada, de que há um eclipse na fé. A lua sangrenta, aqui podemos dizer que sim, isso é indicação das falsas doutrinas. As estrelas do céu, tanto no profeta Daniel quanto em São João, designam os doutores da igreja, muitos dos quais caem, e as montanhas e ilhas simbolizam os reinos e as nações que são abalados, que são deslocados. Já não temos reinos católicos, já não temos nações católicas que defendam a Santa Igreja, já não temos reinos católicos onde há realmente
uma vida cristã conforme tivemos em tempos passados. Para compreendermos e aprofundarmos um pouco mais tudo isso que estamos dizendo, vejamos o que nos traz o ensinamento dos santos padres da Igreja. Ficamos com um texto de São Gregório Magno. Inclusive encontramos este texto no Ofício Divino, no Breviário, no Comum dos Mártires. Nos diz assim São Gregório: Nosso Senhor e Redentor nos anuncia os males vindouros deste mundo, que está prestes a perecer, para que tenhamos menos medo dos males que estão por vir, quanto melhor os conhecermos de antemão. Na verdade, os dardos previstos causam-nos menos danos e achamos os males do mundo mais suportáveis, e o seu conhecimento prévio nos defende como um escudo. Segue o santo. Eis então que diz: quando ouvirdes rumores de guerras e sedições, não vos assusteis. É verdade que estas coisas devem acontecer primeiro, mas isto não significa que virá o fim depois. Devemos meditar nestas palavras de nosso Senhor, de nosso Redentor, segue São Gregório, pelas quais ele nos adverte que devemos sofrer males, tanto internos como externos. Com efeito, as guerras são entendidas como combates contra inimigos externos e, por sedição, brigas entre concidadãos. Para nos indicar, então, que seremos combatidos interna e externamente, ele confessa que sofremos algumas coisas de nossos inimigos e outras de nossos irmãos. Mas, como o fim não seguirá imediatamente, os males que acontecerão primeiro, acrescenta: um povo se levantará contra outro povo, e um reino contra outro reino. E haverá grandes terremotos em vários lugares, pestes e fomes, e coisas terríveis e maravilhas extraordinárias aparecerão no céu. A última tribulação será precedida por muitas outras, e pelas calamidades que então ocorrerão em grande número. Somos indicados pelos males perpétuos que se seguirão. E pela mesma razão, depois das guerras e das sedições, o fim não se segue imediatamente, pois muitos outros males devem seguir-se primeiro, um prenúncio do mal que não terá fim. Mas depois de anunciar tantos sinais da perturbação final, é oportuno que apliquemos brevemente a consideração de cada um deles, pois é necessário que soframos algumas coisas do céu, outras da terra, dos elementos e dos homens. Nosso Senhor diz: um povo se levantará contra outro. Essa é a desordem que vem dos homens. Segue São Gregório. Haverá grandes terremotos em diferentes lugares. Aqui está o sinal da ira divina que se manifestará desde o céu. As pestes virão. Aqui está a desorganização evidente nos corpos. Também virá a fome, eis a esterilidade da terra. Sinais terríveis e tempestades aparecerão no céu. Então aqui temos a agitação do ar, nos diz o santo. Pela mesma razão que todas as coisas devem acabar, todas as coisas sofrem perturbações antes de terminarem. E porque falhamos em todas as coisas, somos atormentados em todas as coisas, para que se cumpra o que está escrito. E todos os elementos lutarão por ele contra os tolos. Muito importante este texto de São Gregório. Nos ajuda em nossa reflexão, nos ajuda a compreender que há, entre aspas, esta necessidade de sofrermos todos estes castigos. Mas encontramos ainda um segundo texto, agora de São Jerônimo, que se refere à abominação da desolação. Vejamos o que nos ensina este santo. O convite
É feito para tentar compreender, de modo literal, quando somos provados a compreender, e indica que a profecia não é isenta de mistério. Na verdade, lemos assim em Daniel: E no meio desta semana cessarão o sacrifício e a oblação, e a abominação da desolação estará no templo, e a desolação durará até o fim dos tempos. Disto também fala o apóstolo. Disto também fala o apóstolo São Paulo. E o homem iníquo e adversário se oporá a Deus e se levantará contra tudo o que se chama Deus ou é adorado, até que se assente no templo de Deus, significando o que é Deus, e será acompanhado pelo poder de Satanás, para fazer com que aqueles que o aceitam pereçam e o induzam a se afastarem de Deus. Tudo isto pode ser compreendido quer simplesmente pelo anticristo, quer pela imagem de César que Pilatos colocou no templo, quer pela estátua de Adriano, que ainda pode ser vista colocada no próprio Santo dos Santos. E como no Antigo Testamento a palavra abominação significa ídolo, por isso se acrescenta abominação da desolação, já que o ídolo foi colocado no templo, arruinado e destruído. A abominação da desolação também pode significar qualquer doutrina perversa. Se então vemos o erro surgir no lugar santo, isto é, na igreja, e se apresentar como uma doutrina divina, devemos fugir da Judéia para as montanhas, ou seja, deixar, entre aspas, a letra que mata e a perversidade judaica. Isso tudo nos fala São Jerônimo. Aproximando-nos dos montes eternos, de onde Deus faz brilhar a sua luz admirável, e mantendo-nos no telhado. E no telhado, onde os dardos inflamados do diabo não podem alcançar. Não descer para recolher nada da casa da nossa primeira vida, nem ir procurar o que ficou para trás. Antes, semeie no campo das sagradas escrituras para colher os seus frutos. Por fim, não perca tempo escolhendo uma segunda túnica, pois os apóstolos estão proibidos de possuí-la. Aqui temos, pois, estimados irmãos, esta explicação linda, maravilhosa de São Jerônimo sobre a abominação da desolação. E aqui este finalzinho nos chama bastante atenção. E aqui eu chamo a atenção, estimados irmãos, estimados católicos, nestes tempos de perversidade na doutrina, como nos diz o santo, devemos fugir, como nos indica o Evangelho, fugir para as montanhas, deixar, como ele diz, a perversidade e nos aproximar dos montes eternos, de onde Deus faz brilhar sua luz admirável. O que isso significa para os nossos dias? Devemos fugir de missa nova, devemos ir para as montanhas, para estes locais escondidos onde ainda encontramos missa católica, missa tridentina. Devemos fugir das falsas autoridades, desta perversidade judaica de falsas autoridades que semeiam dia após dia nas paróquias o erro do modernismo, a doutrina envenenada. Devemos fugir e nos aproximar dos montes eternos, nos aproximar de onde há sacerdotes ainda sérios e católicos que nos dão verdadeira doutrina. Devemos ir para os lugares afastados dos dardos inflamados do diabo, onde ele não possa nos alcançar. Diz o santo, não descer para recolher nada de casa da nossa primeira vida. Quantos ficam com medo de escândalos? O que vão pensar de mim se eu deixar de ir na paróquia? O que vão pensar de mim se eu não for mais nesta missa? O que vão... Não importa.
se nós reconhecemos a verdade católica, se nós sabemos onde está a missa verdadeira, fuja, ninguém de nós irá responder diante de Deus pelos outros. Temos de cuidar da salvação de nossa alma, e quem é responsável na sua casa, na sua família, dos seus filhos, enfim, também deve conduzir sua casa nesse sentido. Semeie no campo das Sagradas Escrituras para escolher os seus frutos, nos diz o santo. Seguimos, pois, a nossa meditação, a nossa reflexão. Neste turbilhão de coisas, nesta tempestade toda, e nós dizemos nesta crise da igreja, devemos, pois, ficar muito bem de sobreavisos, vigilantes. A justiça de Deus, pois devemos também vislumbrar a sua misericórdia. Nos diz assim o texto sagrado: se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas em atenção aos escolhidos, esses dias serão abreviados. Bendito seja Deus, que consolo para nós. Diante de toda esta tempestade, de todas essas coisas terríveis, pois estes dias serão abreviados. A terribilidade dos sinais precursores do advento do Filho do Homem será seguida pela magnificência da sua vinda. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Em meio ao terror e à expectativa universal, vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e majestade. Nosso Senhor termina as terríveis previsões com estas palavras de conforto, de encorajamento para os seus seguidores. Quando estas coisas começarem a acontecer, animem-se, levantem a cabeça, porque a sua redenção está próxima. Bendito seja Deus. Quando estas coisas começarem a acontecer, animem-se, levantem a cabeça, porque a redenção está próxima. Aqui, estimados, pois, devemos ter em grande conta tudo isso. Aqui deve nos ajudar a fortalecer nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Se nós seguirmos fiéis a nosso Senhor, se nós abandonarmos tudo isso que nos afasta dos montes santos, como vimos o santo explicando, se de tudo aquilo que nos atrai para o pecado, para o que é baixo, para o que nos leva à perdição, se permanecermos fiéis, nós podemos, pois, nos assegurar, contemplar estas palavras de nosso Senhor. Por outro lado, aqueles que não quiseram reconhecê-lo como Criador, como Redentor, como sacerdote e rei, sejam eles quais forem, os grandes da terra, os líderes, os ricos, os fortes, escravos ou livres, estes se esconderão nas cavernas, nas rochas das montanhas, e dirão a estas montanhas e rochas: caí sobre nós, escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira, quem poderá subsistir? É o finalzinho do capítulo 6 do Apocalipse. Apesar destes sinais precursores, destes sinais remotos e próximos, ninguém sabe a data exata. Isso é uma consideração de suma importância. Somente o Pai Eterno sabe o dia e a hora que acontecerá tudo isso. Estes terríveis acontecimentos preditos por nosso Senhor, nesse discurso que nós podemos chamar de escatológico, exigem de nós uma vigilância assídua, para que não sejamos pegos desprevenidos, para que não sejamos pegos, pois, sem a devida preparação. Portanto, nos diz em outra parte o Santo Evangelho, vigiai,
pois não sabeis em que dia virá nosso Senhor. Tenham cuidado para que os seus corações não fiquem pesados. Estejam alertas, orando em todos os momentos para que tenham força e escapem de tudo o que está por vir, e para que possam estar diante do Filho do Homem. Peçamos, pois, à Virgem Maria, aos anjos e santos, que nos ajudem. A Virgem Santa que seja nosso auxílio durante todas estas coisas, toda esta tempestade, ou melhor, mais que isso, durante toda esta tribulação. Que nossa boa mãe nos proteja, que ela nos ajude a realmente servirmos a nosso Senhor, cumprirmos com os nossos deveres de Estado e estarmos sempre vigilantes na oração. Não nos recusemos de cumprir com os nossos deveres. Não deixemos de dar testemunho de nossa fé. Não tenhamos medo de ser católicos sérios, católicos de verdade, com esta falsa noção de que vamos dar escândalos, de que fulaninho não vai gostar, de que cicrano vai achar ruim que nós não participemos desta palhaçada toda da Igreja Nova. Sejamos católicos sérios. Permaneçamos firmes na verdadeira doutrina. Quando estas coisas começarem a acontecer, nos diz São Lucas, tenham ânimo, ergam a cabeça. Fiquemos, pois, firmes naquilo que nosso Senhor nos ensinou. Este dia, este grande dia da vinda de nosso Senhor, pois será o grande dia da sua vitória. Mas será também o triunfo da Santa Igreja, o triunfo de sua fé, dos sacramentos, das dores por Cristo e com Cristo, da sua oração e da sua obra nas nossas almas. Então é um grande dia da vinda de nosso Senhor. Como dizíamos no início da meditação, o Santo Evangelho deste fim dos tempos não nos deve perturbar. É a passagem necessária do tempo à eternidade. E aqueles que acolherem nosso Senhor Jesus Cristo sobre a terra serão por ele introduzidos no céu. Se nós o rejeitarmos, se nós não dermos testemunho dele, também seremos rejeitados. Assim, estimados irmãos, tenhamos uma grande confiança em nosso Senhor. Não sabemos quando chegará o fim do mundo, mas é certo que há de vir. E não há melhor maneira de nos preparar do que ter uma grande confiança em nosso Senhor e viver dignamente como filhos de Deus, batizados, filhos da Santa Igreja e, por que não dizermos, pois, herdeiros do céu. Este grande dia, o juízo final, a vinda de nosso Senhor, para nós deve ser motivo de grande esperança, de expectativa por este dia de nosso Senhor. Terminamos nossa meditação com a oração coleta do domingo que diz assim: Excitai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, procurando com maior fervor o fruto das boas obras, alcancem maiores remédios da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.